E, ó, a gente praticamente fechou o renascimento, é mais rapidinho mesmo. É, praticamente fechei com vocês o renascimento hoje, mas eu vou só trazer umas questões para a gente fazer na próxima aula, dar uma amarradinha antes de passar para frente. Fechou? Temos dúvidas? Eu não sei se a prof está aqui. Ei, tô aqui sim. Ah, desculpa, Marina. Tudo bem? Problema não. Tava terminando de você finalizar. Tô bem, e você? Ah, tudo jóia, tudo jóia. Eu ainda não tinha guardado seu nome, Marina. Eu estava te procurando aqui, aí nós fomos meio batendo um papo aqui, tô esperando você chegar. Então Então, tá bom. tô boa. Então tá jóia, Marina. Todos seus, suas lindezas, amores, beijos, fiquem com Deus. Boa semana para vocês, até segunda, tá bem? Obrigada, Marisa. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Ei, gente, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Eu não sei se eu falei da última aula, mas eu vou ficar agora com as aulas que era para ser da Mais até o final do ano. Não foi só semana passada. E aí, só para dar esse aviso. Tô bem, e vocês também. Ó, deixa eu compartilhar aqui. Hoje a gente vai ter matéria de herança sexual e vai terminar aquela parte de genética. Pronto. Aí a gente vai, depois disso, a gente vai focar mais nas questões de evolução mesmo. Vai ter monitoria minha também. Eu vou estar aqui 2 dias na semana. Sorte suas, né? Que vocês vão estar me vendo 2 vezes. Não vai ter que esperar a semana inteira para me ver. Graças a Deus, né? Sim, ó, dá para colocar todas as fofocas em dia, não tem que esperar a semana inteira. Melhor ainda. Logo mais eu estarei contando. Ótimo. Mas aí, ok. Deixa eu clicar aqui. Ó, primeiro a gente vai voltar para o básico, aquilo dos tipos de reprodução, para eu explicar quais as consequências delas no genoma, do genótipo. Aí, a gente sabe que a reprodução, ela é meio que é considerada... Ó, tá escrito errado aqui, perdão. Mas ela é considerada como se fosse o objetivo de vida, assim, das espécies. Tipo, a gente vem ao mundo para poder se reproduzir e gerar novos descendentes e, assim, espalhar nosso DNA e nosso genoma para as outras gerações. Isso em todas as espécies, seja reprodução assexuada ou seja reprodução sexuada. E aí, né, tem a diferença. Reprodução sexuada, um único indivíduo transmite a seus descendentes um conjunto gênico igual ao seu. Ou seja, os descendentes da reprodução sexuada têm o genótipo exatamente igual ao do pai ou da mãe, porque é como se fosse um clone deles, como, por exemplo, os corais, que são sempre clones um do pai. E a reprodução sexuada, que a cada geração ocorre uma mistura entre os genes de origem materna e paterna. Ou seja, tem a diversidade genética e os indivíduos que são gerados são diferentes dos indivíduos que estão gerando. E ocorre toda essa mistura de genoma, o que a gente hoje em dia sabe que é bem melhor, né, para a espécie, porque isso evita doenças, evita dizimação em massa. Por exemplo, essas espécies que são assexuadas e são todas iguais, se aparecer um parasita, provavelmente todos eles vão morrer por conta de um parasita. E na reprodução sexuada isso não acontece, porque a variabilidade genética gera mais segurança e é melhor evolutivamente falando. Mas aí, ok. Aí, ó, reprodução sexuada são formados os gametas com a união de um óvulo e um espermatozoide. A gente sabe que o óvulo é da mãe e o espermatozoide do pai, e a fecundação dos dois
gera o gameta que vai se desenvolver o indivíduo. Espécies que o indivíduo forma gametas masculinos e masculinos são chamadas de hermafroditas. Ou seja, um só indivíduo forma os dois gametas diferentes. Ainda é uma reprodução sexuada, porém não tem uma variabilidade genética muito grande, porque ele que está formando os dois, o indivíduo, os dois gametas. E aí, espécies em que há indivíduos produtores de óvulos e espermatozoides separadamente são chamados de dioicas, como é o caso da gente, seres humanos. E aí, é nisso que a gente vai entrar mais hoje. Que essas espécies que possuem dois indivíduos, o macho e a fêmea, para gerar esse gameta, elas possuem genes específicos que atuam na determinação do sexo do novo indivíduo. Ou seja, tem um gene específico só para determinar se vai ser macho ou fêmea. Que no caso, o nosso é o XY, né? Quem tem o gene Y é homem, quem é XX é mulher. Aí a gente vai entender esses processos. E depois eu vou mostrar umas fotinhos só para explicar melhor, que eu não consegui botar aqui no PowerPoint. Aí, ó. O sistema XY não é só nos humanos que tem ele, a maioria dos mamíferos tem o sistema XY. E o cromossomo sexual presente em machos e em fêmeas é o X. Ou seja, todos eles têm X, mas só os machos têm Y. Que no caso é... Aí o cromossomo Y determina o sexo masculino. E o cromossomo Y, ele também determina algumas outras coisas. Por exemplo, os genes que a gente tem em cada cromossomo não são os mesmos. No cromossomo X eu vou ter muito mais genes do que eu tenho no cromossomo Y. E aí, por exemplo, está falando, o cromossomo Y determina o sexo masculino. Ele também determina algumas outras coisas. Por exemplo, a produção do sistema masculino é feita pelo cromossomo Y. Não tem essa determinação no cromossomo X. Ou então a produção de espermatozoides é feita por um gene que está exclusivamente no cromossomo Y. E a gente sabe, né, que as fêmeas são XX e o macho é XY. Ou seja, o X, as características do X estão presentes nos dois tipos de indivíduos, machos e fêmeas. Professora, posso fazer uma pergunta? Pode. Pode parecer idiota, mas releve. Muita gente... Não, eu já ouvi falar que todo mundo nasce mulher, entre aspas, e depois se desenvolve o sexo da pessoa. Sim. Isso em qual etapa, vamos dizer assim? Isso não, primeiro que não tem pergunta idiota, a gente sabe disso. E outra, isso acontece que essa coisa do todo mundo nasce mulher e depois se torna homem, é porque pensa, para ser mulher a gente tem que ter XX. E a gente sabe que na produção dos óvulos, por exemplo, nós mulheres temos todos os óvulos prontos assim que a gente nasce. A gente já tem todos os nossos óvulos no nosso ovário. E toda vez que tem uma menstruação, um desses óvulos é liberado para poder ser fecundado. E a produção de espermatozoide, ela acontece durante a vida. Por exemplo, um homem não tem todos os espermatozoides dele prontos lá e na hora que tem ejaculação ele libera. Não, ele é produzido na hora. Ou seja, a gente sempre tem os óvulos. O óvulo necessariamente vai ter um gene X, que vai ser enviado, que vai estar lá no óvulo para ser fecundado. E aí depois que vem com a fecundação o cromossomo Y, se no caso for um homem, né? Um cromossomo Y. Então fala que todo mundo, antes de ser um homem e uma mulher, é porque ele tem o cromossomo X. Sim. Mas isso na prática não é assim, ele era mulher e depois virou homem. É que a Sim. base é mulher. A base é X. É que depois vem a determinação, né? Se vai ser XX ou se vai ser XY. E todo mundo tem que ter X. Sem X, nenhum indivíduo humano, por exemplo, sobreviveria sem o X. Sem o Y não dá para sobreviver. Entendi. Aí,
Depois eu mostro uma foto desse sistema. Aí, ó, tem o sistema X0, que ele é parecido com o XY. Mas, ó, algumas espécies não possuem o cromossomo Y. E o genótipo das fêmeas é XX e o dos machos é apenas X. Ou seja, para determinar se é fêmea ou macho, não vai ser determinado pela ausência de um X, não por um outro cromossomo. Ou seja, os machos vão ser XX, o macho é apenas X e a fêmea é XX. Só que, pensa, na hora de fazer esse gameta, por exemplo, eu sou a fêmea, eu mandei o X, um X que eu tenho, e para ser macho, eu não vou mandar nenhum. O macho, em vez dele mandar algum cromossomo alternativo, ele não vai mandar nenhum cromossomo sexual. Então, vai ser 100% determinado pela fêmea. O que isso também é ruim pela variabilidade genética, porque se é 100% determinado pela fêmea, os machos, eles automaticamente têm uma variabilidade genética menor do que as fêmeas, porque as fêmeas têm 2 cromossomos. Isso acontece em diversas espécies de insetos e principalmente gafanhotos. Aí, sistema ZW. Ele parece muito com o sistema XY, só que inverte a ordem. Os machos e as fêmeas diferem entre si quanto um par de cromossomos. O que difere são as fêmeas que apresentam 2 cromossomos sexuais diferentes, que é o Z e o W. Os machos, eles são ZZ. Ou seja, seria o contrário do que é com a gente humanos. A gente é XX, são as fêmeas, XY é o macho. Nesse sistema, quem é ZZ são os machos e ZW são as fêmeas. E acontece muito em aves, peixes e répteis. E ele também tem uma diversidade genética maior, porque os 2 sexos têm que ter necessariamente 2 cromossomos para funcionar, para conseguir se reproduzir. Isso mesmo. Aí, sistema haploide e diploide. Os machos são haploides e as fêmeas diploide. Ou seja, os machos só têm um cromossomo. Se a gente for falar de X, vou colocar em X para ficar mais fácil. Os machos, eles são só X e as fêmeas são XY. Não é que, na verdade, tem um cromossomo, mas é que tem o cromossomo duplo. E aí, os machos geralmente são formados por partenogênese, ou seja, um óvulo da mãe, da abelha, não vai ser fecundado, e a partir desse óvulo não fecundado, ele se desenvolve e forma um zangão. E as fêmeas têm que ter a fecundação do óvulo a partir do processo sexuado e ela vai se desenvolver. Ou seja, a fêmea, de novo, ela é melhor evolutivamente falando, porque ela tem uma variabilidade genética maior. Que é aquilo do início, que se aparecer um parasita, provavelmente todos os zangões vão morrer e a fêmea não vai, porque ela tem essa variabilidade genética. Aí aqui, a herança dos genes sexuais. O cromossomo X possui grande quantidade de genes comparado ao Y, ou seja, a maioria das características que a gente tem é determinada pelo cromossomo X, e poucas pelo cromossomo Y, como aquilo que eu falei do desenvolvimento do sistema genital masculino ou da produção de espermatozoides, isso é pelo Y. E essa distribuição afeta características que serão transmitidas aos descendentes. Por quê? Tem algumas características e doenças que só são transmitidas pelo cromossomo sexual. Ou seja, vai depender 100% disso se você vai ter elas ou não. E aí a probabilidade de você ter essas doenças também é afetada de acordo com essa transmissão. Se vai ter, por exemplo, tem algumas doenças que homens têm mais tendência a ter elas do que mulheres. Que é o exemplo do daltonismo. Cerca de 5 a 8% dos homens
têm a doença e apenas 0,04% das mulheres. E aí eu vou explicar por quê. Inclusive, eu nunca vi nenhuma mulher daltônica. Alguém aí conhece alguma? Não, eu não conheço. E aí eu não falei, né? O daltonismo é quando ocorre uma produção errada de pigmentos visuais e a pessoa enxerga as cores ou trocadas, ou não enxerga as cores, ou enxerga elas de uma forma mais diferente. Por exemplo, tem gente que enxerga a cor mais apagada, assim. Aí, ó, o daltonismo é condicionado por um alelo mutante no cromossomo X, responsável pela produção dos pigmentos visuais. Ou seja, eu vou escrever aqui como se fosse um XN. Ah, não, tá azul. Não quero azul. Aqui vai ser, ó, X. XN vai ser o cromossomo mutante, responsável pelo daltonismo. E aí, os homens têm mais chance de herdar essa característica, pois apenas o gene da mãe é determinante. Como que isso funciona? Tem a opção, os genomas possíveis são o XN, o XX, que é o normal, o XN com daltonismo e o XX, só que ele é recessivo, ou seja, se eu tiver um X normal e um XNzinho, a mulher vai ter a visão normal, porque ele tem que ser 100% recessivo. E é por isso que a chance dos homens ter é maior. Porque se eu tenho um pai que tem o X com a mutação e um Y, na hora que ele for transmitir essas informações, a chance dele passar o XN vai ser muito maior. Porque necessariamente o único X possível dele mandar é esse. Aí, por exemplo, esse casal aqui tem um filho. Aí, se a mãe manda um XN e eles têm uma filha, ela também vai mandar, ele também necessariamente vai mandar o XN, se for uma mulher. Só que se for um homem, a mãe vai mandar o XN e ele vai mandar o Y. Ou seja, a criança vai ser daltônica, porque só teve um cromossomo para determinar isso. O Y não afeta na característica, é apenas o X. Então, necessariamente, se uma mulher daltônica que tem o XX mutante tiver um filho homem, ele vai ter daltonismo. Pera, deixa eu responder a pergunta da Amanda. Tem alguma espécie em que o ser tem mais cromossomos sem ser considerada uma mutação genética? Não. Na verdade, só o caso ali das abelhas, que é quando ela tem uma a mais, mas é só o genético. Deixa eu voltar aqui. É esse caso aqui do sistema haploide-diploide. Mas não é que ele tem um cromossomo a mais, porque toda vez que tiver um cromossomo a mais, necessariamente vai afetar a reprodução. Porque se eu tenho um sistema haploide com apenas um cromossomo unificado, esse cromossomo, ele necessariamente não vai conseguir gerar um gameta, porque ele não consegue fazer a meiose. Não tem como você fazer a meiose de apenas um haploide. E sem meiose, você não consegue gerar os cromossomos sexuais. Deu para entender, Amanda? Entendi. Mas eu vou conferir isso na próxima aula e eu falo se tiver alguma espécie, assim, exclusiva. E tem uma espécie, isso é uma coisa diferente, mas tem uma espécie de salamandra que eles falam que é a única espécie que só tem fêmeas, não existem machos na espécie, porque todas elas são fêmeas e elas conseguem reproduzir entre si. Não entre si fêmea com fêmea, mas elas desenvolveram um comportamento
homoafetivo. E aí, para as fêmeas reproduzirem, elas têm que ter relação fêmea com fêmea, só que os descendentes delas são gerados apenas por um indivíduo. Então, por exemplo, ela bota um ovo e aí esse ovo é gerado, mas para ela conseguir botar esse ovo, ela tem que ter esse tipo de relacionamento. E isso é muito interessante, porque não existe nenhum macho na espécie. Mas aí, voltando ao daltonismo, deu para entender por que que a chance de herdar essa característica é bem maior se for homem do que se for na mulher? Sim. Ah, então tá. Depois eu vou mostrar uma foto com gráfico também. Aí, ó. Genes com expressão limitada ao sexo. São genes que têm expressão nos dois cromossomos, são expressados no sexo. Ou seja, tanto no X quanto no Y, eu tenho a característica, a informação necessária para essas características, mas só em um dos sexos que elas são expressas. Eu peguei um exemplo aqui que é o pelo na orelha. Tem uns homens que só expressam em homens. Vocês estão vendo que o homem claramente é prejudicado na genética, né? Mas tem uma característica que é ter pelo na parte de fora da orelha. E aí eu posso ter ela tanto no cromossomo X quanto no cromossomo Y. Porém, ela só é expressa exclusivamente em homens. Isso acontece porque tem uma reação hormonal, por exemplo, na presença de não testosterona em si, porque testosterona tem tanto em homens quanto mulheres, mas tem alguns hormônios ou quantidade de hormônios que faz com que esse gene seja expresso, que é o caso do pelo na orelha. E tem os genes com expressão influenciada pelo sexo, ou seja, ela é influenciada, não é exclusivamente de um sexo. Que são genes que se expressam em ambos os sexos, mas de maneiras diferentes. Normalmente influenciadas por hormônios e dominante em um sexo e recessivo em outro. Por exemplo, a calvície. De novo, os homens que são prejudicados nessa. Exatamente, reparação histórica. Vocês já viram alguma mulher calva? Porque é muito difícil. Normalmente é só em homens. Isso acontece exatamente por conta genética. Por exemplo, o cromossomo que determina isso vai ser o X. E aí, só que nos homens, essa característica é dominante. Ou seja, um homem tem que ter apenas um X com essa característica para ser calvo. E na mulher, ela é recessiva. Ou seja, para uma mulher ter essa característica, ela tem que ter os dois cromossomos. Aqui não seria homem, né? Ela tem que ter os dois cromossomos recessivos. E o homem só tem que ter um dominante. E ele também é apresentado no. Só tem que ter um. Ó, gente, meu Y ficou feio. Mas, enfim, a chance de uma mulher ser calva é muito menor do que um homem, porque é muito mais difícil. Um segundo. Pronto. E aí são várias características que têm essas influências. Então, para concluir aqui, que um, os cromossomos sexuais, eles são muito mais relevantes, não apenas para denominar o sexo, mas também envolvem várias outras características e funcionamentos do corpo. Aí, peraí que eu só vou parar de compartilhar para eu abrir a outra página aqui. Já vou te responder, Fernanda.
Não tô achando. Achei. Mas algumas mulheres costumam dar alopecia. Por quê? Alopecia é queda de cabelo, né? Isso não é uma característica exclusivamente genética. Por exemplo, o fenótipo pode afetar muito, por exemplo, sua alimentação, seus hábitos, cuidado com o cabelo também. Tudo isso afeta muito na estresse, afeta muito a queda de cabelo também. Então, não é uma coisa geneticamente determinante. Lógico que, por exemplo, você pode ter geneticamente uma facilidade maior para ter queda de cabelo, mas eu não sei se te falar se isso é exclusivo do cromossomo sexual ou não. Eu acho que não. E mulher costuma ter maior também queda de cabelo porque normalmente, né, mulheres têm cabelos maiores. E também tem todo esse processo estético que envolve também, né, várias consequências desses padrões sociais de ter que ficar conduzindo seu cabelo de uma maneira e isso acaba prejudicando a saúde do cabelo, como processos químicos, essas coisas. Deixa eu abrir aqui na foto que eu quero. Esse livro ele sempre tem umas imagens muito. Aqui, ó, o pelo no cabelo, pelo na orelha que eu falei. Ele cresce do lado de fora mesmo. Aqui, achei. Aqui, ó. O sistema XY, que é o normal, a mulher sempre vai mandar o X e o homem vai sempre vai mandar o X ou o Y. Então, quem vai determinar aqui vai ser o Y. O sistema X0. O gafanhoto vai mandar sempre o X, e aí o macho pode mandar ou X ou nenhum. E se ele não manda nenhum, aí ele é macho e aqui ele é fêmea, com o XX. Aí tem o sistema haploide-diploide ou haplodiploide, que você pode falar tudo junto. Que é metade do número de cromossomos. Então, se eu tenho 16, eu vou enviar 16. Se eu tenho 32, eu vou enviar 16, ou eu vou enviar nenhum, ou eu vou enviar só 16. Então, no caso, se ele tiver mais cromossomos, vai ser fêmea. Se tiver apenas 16, vai ser macho. E no caso, esse 16 aqui, ele seria meio que um clone do pai, porque ele só tem esses 16, da mãe, no caso. Tá vendo que eles são até iguais nas fotos? E o sistema ZW, que é igual ao XY, que acontece com as galinhas. Só que, né, as fêmeas têm 2 cromossomos iguais. Não, os machos têm 2 cromossomos iguais. Que vai ser o ZZ. E aí, aqui envia e o outro ZW. Aí o ZZ é fêmea, o ZW é macho. Não, ao contrário, o ZZ é macho, o ZW é fêmea. E aí essa variabilidade genética das galinhas também são altas iguais às dos seres humanos, porque tem toda a variabilidade genética. E eu vou mostrar o do daltonismo aqui, o quadro, a tabela, cruzando as informações. Que é, ó, uma mulher portadora de um gene mutante, que vai ser o GD aqui, ó. Porém, ela enxerga normal. Então, o G0, o X0, é normal, visão normal.
Aí ela tem duas opções. Ela pode colocar nos óvulos dela um G0 ou um GD com portadora da doença. E o homem normal, ele necessariamente vai mandar um X0. Estou falando G por quê, gente? Acho que são dos exercícios que a gente faz, que tem sempre G. Mas, ó, vai ser X0 e o Y. O Y necessariamente não vai enviar, não vai alterar nem um pouco na característica do daltonismo. E o X que vai ser a maior influência. Ou seja, se for X0 com X0, vai ser uma mulher normal, porque não tem nenhum tipo de... não tem nenhum alelo para a doença. Se for X0 com Y, vai ser um homem normal, porque o único alelo dominante, determinante da característica, não carrega ela, não vai ser o mutante. Ó. Depois pode ser XD, que é o gene, o alelo com a característica do daltonismo, e X0, do pai, que não tem a característica. Então, vai ser uma mulher portadora do alelo para o daltonismo, porém, vai ser uma mulher normal, porque o alelo ele tem que ser recessivo. E o único que vai ser daltônico mesmo vai ser o que tiver o homem XY, só que com um XD da mãe, que é o X que tem o alelo para a doença. Ou seja, um a cada 4 filhos desse casal vai ser daltônico. E, no caso de K, é um homem daltônico e uma mulher normal, porém portadora de um alelo. Que aí é a mesma coisa, X0 com X0 vai ser uma mulher que vai enxergar normal, só que ela vai ser portadora desse gene. Um homem normal, se for X0 com Y, porque só veio o gene normal da mãe, sem a mutação. XD com XD vai ser uma mulher daltônica, porque tem os dois X para daltonismo, e XD com Y, que é um homem daltônico, porque a única determinação aqui vai ser a da mãe, que tem o gene e o alelo para daltonismo. Ou seja, todos os filhos desse casal, 2 de 4 vão ser daltônicos. Então, sempre vai ser 50% de chance de ter um filho daltônico. E se, no caso, a mulher for daltônica, vai ser esse quadro daqui, só que ao contrário. O único que não vai ser daltônico seria o homem. Não. Seria o... Na verdade, não. Todos vão ser daltônicos, se a mãe for daltônica. Então, Se a mãe 100% desses... for daltônica, todos vão ser daltônicos, mas se ela só tiver o gene, é assim que fala. Tem as possibilidades. Se ela tem que... A mulher, se ela for daltônica, necessariamente todos os alelos que ela for mandar para o gameta vão ser alelos com a mutação. E se ela for uma mulher normal e portadora do gene, ela tem 50% de chance de mandar esse gene para o filho. Mas se, por exemplo, uma mulher daltônica e um homem daltônico tiverem filhos, tanto os dois, os homens e as mulheres, vão ser sempre daltônicos. Mas se for uma mulher daltônica e um homem que enxerga normal, os homens têm chance, as mulheres têm chance de não serem daltônicas. Porque aí eu tenho a possibilidade de ser um X com o daltonismo da mãe, necessariamente, e eu vou receber o X do pai. Necessariamente não, todas as mulheres não vão ser daltônicas e todos os homens vão ser daltônicos. Como disse a Amanda, reparação histórica. Mas normalmente, e se a gente vai estudar uma matéria mais para frente, as fêmeas têm essa vantagem genética nos machos por uma questão de evolução. Normalmente, já que tem esse propósito na natureza, o propósito de todos os indivíduos é ter filhos. Então, tem esse propósito. Então, a fêmea, normalmente, ela tem, como é que chama? Tipo, características mais desenvolvidas para conseguir gerar uma produção saudável para o filho.
Mas assim, isso é na natureza, tá? Não que o objetivo humano de nós mulheres seja ter filhos. Nós temos essa opção de não querer ter filhos ou querer ter também. Mas a natureza sobrevive quem propaga melhor sua espécie. Deixa eu ver se tem mais alguma foto legal aqui. Aqui o que eu falei do homem normal e a mulher portadora. Ah, não, gente, isso aqui é de hemofilia. Hemofilia é uma doença também que costuma cair muito, que é um problema de sangue, que também é a mesma coisa do daltonismo. É determinada pelo cromossomo X. Ó, fechei. Mas enfim, é isso. Alguém tem alguma dúvida dessa matéria ou alguma coisa relacionada? Ou qualquer coisa que seja de genética mesmo, que aí semana que vem eu vou começar a matéria de evolução. Hemofilia afeta o quê mesmo? Hemofilia é uma doença que dá um problema na coagulação do sangue, que é a mesma situação do daltonismo, é determinado pelo cromossomo X. Entendi. Se quiser, eu posso falar um pouco mais dela na monitoria de quinta também. Professora, o X de um filho, vamos supor, um casal, o X desse filho vai ser determinado pela mãe ou pelo pai, ou pelos dois juntos, no caso do daltonismo? No caso do daltonismo, ele, Isso. ó, é um casal, aí ele tá tendo um filho homem ou uma filha? Um filho homem. O filho homem vai ser determinado 100% pela mãe, porque para Mas o determinar que pai ele é homem, não vai interferir, não? não, vai interferir zero, porque já que o único X que eu estou enviando é o da mãe, o pai não tem, ele não vai ter nada a ver com essa situação, então a única determinação vai ser a da mãe sobre o daltonismo. E isso que eu estava falando de que o homem é muito, a tendência, a chance dele ter é muito maior, porque já que exatamente só a mãe vai determinar, só tem um fator determinando. E no caso da mulher, a gente tem dois. Então é bem mais difícil para a gente. Então, qualquer doença no cromossomo X vai ser determinado só pela mãe. Só pela mãe. No caso do homem. No caso do homem é só pela mãe. Entendi. Mas tem algumas doenças que elas acontecem o contrário também. Por exemplo, nesse caso ela é recessivo. A característica do daltonismo é recessiva, mas pode ter de ser dominante. Ou seja, se for dominante, a chance de a gente vai necessariamente, todo mundo vai ter, na verdade, porque se eu sou dominante e aí eu caso com alguém que não tem a doença, porém tem o alelo dominante que está no X, o pai tem o XY e ele tem o X dominante. E o filho, a mãe tem a doença e é o X para a doença. Então todos os filhos desse casal vão ter essa doença do X, se ela for dominante. Vou ver se eu consigo desenhar isso. Eu vou abrir aqui no PowerPoint só para eu explicar, podendo desenhar. Por exemplo, se eu tiver, então, um X dominante para a doença, que é uma característica do X. Aí eu tenho as opções. Como mulher, pode ser XX com um Dzão e um normal, vamos falar que normal. Um XX, os dois normais, que é a única opção da mulher não ter a doença, e um com os dois dominantes. Nesse caso, necessariamente vai passar para o filho ou para a filha um cromossomo X dominante. Então, nesse caso, todos os filhos vão ter a doença. Nesse caso daqui, eu vou passar para o filho um que não tem a doença. Necessariamente eu não tenho a doença.
Só que se for uma filha e o pai tiver o X da doença, esse indivíduo vai ter a doença. Mas se for um filho homem, não vai ter. E, nesse caso, eu posso mandar um ou outro. Se for um dominante e eu tiver uma filha, o pai pode mandar um que tem, ou o Y, que necessariamente esse indivíduo vai ter a doença. Mas se for um recessivo, se o pai mandar um X que não tem a doença, a filha não vai ter também, e o Y, que é o homem, necessariamente não vai ter também. Então, nesse caso, seria mais vantajoso, assim, a chance de uma mulher ter é maior do que a do homem. Eu vou ver se eu acho uma doença que seja dominante no alelo X também. Síndrome de Jacobson está ligada ao X ou ao Y? Não sei, deixa eu olhar. Essa síndrome é a qual? Eu acho que afeta o cromossomo 11, não sei. Eu acho que é o 11. Síndrome de anomalias congênitas múltiplas é o cromossomo 11. Só que não tem, ela é autossômica, ou seja, ela não está ligada ao cromossomo sexual. Igual a síndrome de Down. Síndrome de Down também não está ligada ao cromossomo sexual, então não tem nada a ver com o X ou o Y. No síndrome de Down é o cromossomo 21 e na de Jacobsen é o 11. Não está ligado ao X nem ao Y. Entendi. Eu pensei que ela era uma síndrome dominante no cromossomo 11. Mas ela pode ser também. É só porque ela só não está relacionada ao cromossomo sexual. Mas isso não quer dizer que ela deixa de ser dominante ou recessiva. Dominante ou recessiva. Não tô achando, mas depois eu olho direito e eu te falo. Mas normalmente as síndromes, elas também são causadas muitas vezes por algum erro no processo sexual, tipo na hora de fazer o crossing over, ou algum erro na mitose, na hora de puxar uma crodate de irmã, eu puxo duas, então a pessoa acaba tendo 2 cromossomos, mais o que vai ser recebido pelo outro indivíduo, então ela acaba tendo 3 cromossomos. Que é o caso da síndrome de Down, a pessoa tem 3 cromossomos 21. Então, muitas vezes não é necessariamente uma herança, mas sim uma anomalia, alguma coisa que aconteceu na hora da reprodução desses genes. Mas eu vou olhar isso melhor da 11 e eu te falo. Professora, as síndromes atrapalham o desenvolvimento facial? Porque a maioria das síndromes, as crianças costumam ter aparência de síndrome de Down. Sim e não. Por exemplo, tem muitas síndromes que afetam, mas tem muitas que também não afetam. Tem algumas síndromes que, inclusive, você nem percebe que a pessoa tem uma síndrome fisicamente falando. Porque síndromes não são doenças, síndromes são estados. Por exemplo, a síndrome do espectro autista. Não é uma doença, a pessoa não tem a doença autismo. Síndrome de Down, a pessoa não tem a doença de Down. É uma condição, né? É uma condição, não é um problema, é só um diferente. É uma alteração, né? E aí, por exemplo, a síndrome de Down e essa síndrome de Jacobsen também altera na formação dos músculos e no desenvolvimento no geral. Ou seja, tem uma fisionomia diferente, mas igual os que eu falei do autismo.
o autismo não vai interferir em nada físico da pessoa. Vai interferir a forma com que ela processa as informações. Entendi. Eu só achei curioso como eles têm essa semelhança, tipo, como dá para identificar essas pessoas que têm. Sim. Mas deve ter alguma coisa relacionada, mas eu acho que é mais pelo desenvolvimento no geral mesmo. Tipo, é mais difícil de desenvolver, por exemplo, musculatura no geral, como é que chama? Ligamentos e tal. E aí dá essa formação específica que tem, principalmente no rosto. Mas isso também é muito relativo, né? Síndromes, no geral, também são muito de graus. Por exemplo, tem pessoas autistas que são muito introspectivas e tem pessoas autistas que são diferentes, interpretam certas características diferentes. Mas isso aí é tudo muito relativo, é muito aleatório. Entendi. Mas aí é isso, então. Aí na quinta-feira eu vou fazer uma lista sobre essa matéria de hoje e a gente corrige e termina de corrigir a lista de semana passada também, que não deu tempo. Ok? Ok. Aí boa aula agora. Não sei quem vai. Tem aula agora? Tem, né? E não, acabou, 9h30. Não tem monitoria mais, não? Não, acaba 9h30, teacher. Ah, então que ótimo. Achei que ia ter mais alguma coisa hoje. Então, bom descanso para vocês. Até quinta. Obrigada, boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite.